Placa de vídeo perfeita para Full HD, ela existe. Na verdade, para você não ter nenhum tipo de problema em rodar os jogos por muitos anos, é sempre bom comprar com uma folguinha, né? E aquelas placas de vídeo que nem sempre são pensadas para o Full HD podem ser a melhor alternativa. Eu tô falando aqui de dois modelos que na verdade são para Quad HD, mas se você tem um monitor Full HD, tenho certeza que você tá de olho nelas. Afinal, para Full HD não tem muita alternativa com mais memória de vídeo, o que pode ajudar na longevidade. O pessoal adora longevidade, né? Que tal ficar vários anos com a mesma placa sem se preocupar? Eu tô falando da RX 9060 XT e RTX 5060 Ti, mas não os modelos mais baratos, os de entrada, os de 8 GB. Eu tô falando dos de 16 GB, que é o que a gente tem recomendado para você que quer rodar os jogos aí por muito tempo sem ter dor de cabeça. Eu já mostrei para vocês a performance dos modelos de 8 GB e muita gente considerou aquilo como mais que suficiente para eles, o que é verdade. Mas em alguns casos já começa a faltar memória. E se você quiser comprar para se preparar para o futuro ou para rodar os jogos sem ter nenhum tipo de problema com limitações de memória, talvez essas sejam as melhores opções. Mas qual delas você vai escolher? Você vai na opção da Nvidia ou você vai na opção da AMD? Você vai na mais cara ou na mais barata? Será que tem diferença entre elas de performance? Eu testei a RTX 5060 Ti e a RX 9060 XT de 16 GB para responder essa e outras dúvidas que você nem tem, mas deveria ter. E se você está procurando os testes dessas placas em Quad HD, eu já fiz os testes em Quad HD, mas se você também está procurando os testes do modelo de 8 GB, eu já testei a 5060 Ti de 8 contra a de 16 GB para você entender quais são as diferenças e onde pode ou não pesar para você na hora da escolha. Eu decidi comparar a 9060 XT e a 5060 Ti em Full HD porque, de novo, elas são placas que foram vendidas pelas próprias fabricantes como opções para Quad HD e elas conseguem cumprir a tarefa. Claro que não são placas para você rodar tudo no Ultra em Quad HD, com todos os detalhes e Ray Tracing e tudo mais, mas elas são placas bem capazes para Quad HD. Só para deixar claro que não, eu não estou rebaixando as placas, elas são placas para isso, até pelo que você paga, se esperar que você vai ter uma performance em Quad HD. Inclusive essa é uma confusão, né, galera? Pô, mas por que tá tão caro uma placa, uma 5060 ou uma 9060 para Full HD? Porque não são placas para Full HD. A própria ARC B580, que é da Intel, a Intel apresentou ela como um modelo para Quad HD. Tudo bem que é porque lá ela consegue ter um pouquinho mais de performance do que em Full HD, mas na verdade ela é uma placa para Full HD, ainda mais agora com o lançamento da nova geração de AMD e Nvidia, ela acabou sendo rebaixada. Mas falando especificamente desses dois modelos, eles concorrem diretamente. É bom lembrar que existem duas versões de cada uma delas, tanto da AMD quanto da Nvidia. A Nvidia tem o modelo de 8 e 16 GB da 5060 Ti e a AMD também tem o modelo de 8 e 16 GB da RX 9060 XT. Nesse caso aqui a gente está comparando os modelos mais caros, que são opções para Quad HD, mas que se você está pensando em ficar mais tempo com elas, mesmo que seja para Full HD, tem uma gordurinha, né? É o que a gente sempre fala, você quer ficar mais tempo? Então pega uma placa que já é mais poderosa para a resolução que você está pensando, para você ficar mais tempo com ela. Em relação a tecnologias, as duas têm basicamente as mesmas tecnologias, não exatamente as mesmas, mas muito próximas. A AMD tem suporte ao FSR 4, que tem o Upscaling e tem o Frame Generation, e a Nvidia tem o Upscaling com DLSS e o Frame Generation com DLSS 4, mas agora tem também o Multi-Frame Generation com as placas da série RTX 50, o que significa que você vai multiplicar a fluidez, não é a performance, a fluidez aqui na RTX 5060 Ti, coisa que você não consegue na placa da AMD. Em relação às especificações, elas são muito parecidas até em relação ao TGP ou TBP, ali o consumo total da placa. A fonte que você vai precisar para as duas é a mesma recomendada, basicamente, varia de um modelo ou outro. Tem algumas diferenças entre elas, por exemplo, a 9060 XT ainda utiliza memórias GDDR6, enquanto que a 5060 Ti utiliza memórias GDDR7. Por outro lado, a 9060 XT tem 16 lanes PCI Express contra 8 lanes PCI Express da 5060 Ti. E a RTX 5060 Ti tem 4 portas para vídeo, enquanto que a 9060 XT tem só 3. Bom, em relação à memória, não vem tanto ao caso assim, os dois projetos são pensados para essas memórias, a memória GDDR7 é mais rápida do que a memória GDDR6, mas vocês vão ver no final ali que o importante é entregar performance, né? A maior dificuldade que você pode ter em relação à queda de performance por conta das gerações de PCI Express serem diferentes é se você tiver um modelo de 8 GB ou se você extrapolar a memória dessas placas. Isso sim pode
pode causar ali um gargalo nas lanes PCI e aí você pode perder performance. Com os modelos de 8 e 16 GB, antes mesmo de mostrar os testes para vocês, eu já posso dizer que você pode perder um pouco mais de performance na 5060 Ti por conta das 8 lanes em situações específicas, muito específicas, e vai ser ali no pior dos casos uns 4%. Mas no geral é bem difícil de acontecer. Então nesse caso a vantagem que a AMD tem das 16 lanes aqui não se aplica tanto, se aplica mais para os modelos de 8 GB. Aí sim faz muita diferença. E só faz diferença porque você vai estar extrapolando os 8 GB de VRAM. E aí é melhor, ao invés de você usar essas lanes, você só diminui a qualidade mesmo e aí vai ficar igual nas duas. Em relação às saídas de vídeo das duas placas, para mim 3 saídas de vídeo é suficiente. Mas se eu tô pagando, por que não vem 4, né? A verdade é essa. E em relação aos conectores de energia, nenhuma das duas utiliza o 12VHPWR ou 12V2X6 ou conector incendiário. Elas ainda utilizam o conector PCI Express e é só um conector de 8 pinos. Curiosamente, esse modelo da PNY eles botaram num lugar nada a ver. Fica muito feio, mas é a particularidade desse modelo. Mas eu tenho certeza que você quer saber da performance. Como é que é a performance dessas duas placas em Full HD, que é a resolução, obviamente, mais popular de todas? Para o teste aqui eu utilizei a nossa bancada com Ryzen 7 9800X 3D, refrigerado por um H150i de 360 da Corsair. As memórias são Corsair Dominator DDR5 6000 MT por segundo. A placa-mãe é uma X870E. Para o armazenamento a gente utilizou um MP600 de 4TB da Corsair e a fonte é uma HX 1500i da Corsair. É sempre bom reforçar que essas configurações não são necessárias para essas placas e tampouco imagino que você vai querer combinar um 9800X 3D com uma placa dessas para rodar em Full HD, mas os testes são feitos assim porque a gente está testando a placa de vídeo, a gente quer saber até onde elas conseguem ir para que aí sim você consiga colocar o processador que faz mais sentido para você, ou seja, o processador que entrega a performance que elas têm, e aí você não precisa de mais do que isso. Então, só para deixar claro que é só para ter uma folga, você não vai querer combinar um 9800X 3D em Full HD com essas placas. Ou será que vai? Será que tem gente que faz isso mesmo? Comenta aí. E para os testes aqui eu testei, como sempre, em jogos variados. Então a gente tem jogo single player, multiplayer, tem jogo competitivo, engine mais nova, mais antiga, a gente tem upscaling, tem ray tracing, tem path tracing, tem tudo aqui para vocês terem uma noção geral de como que é a performance dessas placas. Eu vou começar aqui pelo Alan Wake 2, um jogo bem pesado. A gente utilizou o preset aqui do PlayStation 5 qualidade, que ele meio que copia o preset do PlayStation rodando no modo qualidade, mas ao invés de a gente estar travado aqui em 30, a gente roda com muito mais FPS, uma qualidade equilibrada. No CS aqui a 9060 XT fez média de 113 e mínima de 84, contra uma média de 99 e mínima de 83. Curioso que a 9060 XT conseguiu fazer mais FPS num jogo que é supostamente patrocinado pela Nvidia, né? Porque ele não tem nem FSR Frame Generation. A diferença foi de 14% em favor da 9060 XT na média e só 1% na mínima. Então se serve de consolo, pelo menos assim, é performance mais do que suficiente nas duas placas e as mínimas estão bem estáveis na 5060 Ti, assim como estão na 9060 XT. Só que o jogo inverte agora quando a gente liga o Ray Tracing. Aí a 9060 XT faz média de 41 e mínima de 34, que não é ruim, dá pra você rodar ali pelo menos na casa dos 30, travar o FPS na casa dos 30 e ter um gameplay estável. Mas a 5060 Ti faz média de 49 e mínima de 43. Então, ainda que você queira travar, dá pra você travar nos 40 FPS. E acredite, quando tá lá embaixo a média, isso faz bastante diferença. É uma diferença, na verdade, de 16% ali na média e de 21% na mínima. Então, quando liga o Ray Tracing, a placa da Nvidia vai bem melhor. Ainda não é suficiente para você rodar com FPS na casa dos 60, mas você pode utilizar o FSR ou o DLSS para fazer o upscaling. E sim, dá para rodar em Full HD, mas é bom lembrar que quando a gente falar aqui de DLSS, FSR ou Frame Generation, a gente não está comparando qualidade. Conhecidamente, a qualidade, né, do FSR4 melhorou bastante. A do DLSS, ela é superior à do FSR em gerações anteriores. Nessa atualização do FSR4 tá bem mais próximo, mas o Frame Generation da AMD ainda não sofreu essa mesma atualização. Então a gente não vai comparar qualidade aqui, a gente tá falando só de performance. E na verdade você pode utilizar o upscaling mesmo em Full HD com essas placas, porque eles melhoraram bastante. E seja no modo qualidade ou até no balanceado, dá para você usar para ganhar mais performance. Isso é performance, Frame Generation é fluidez, não é performance. E aqui utilizando o FSR no modo qualidade, o DLSS no modo qualidade, a 9060 XT com FSR fez média de 68 e mínima de 56, o que é muito bom, utilizando o Ray Tracing, conseguiu trazer ali para uma performance bem boa, mas a 5060 Ti conseguiu bater ali na casa dos 77 de média e 66 de mínima, o que é bem melhor, inclusive dá para você travar nos 60 FPS mais estáveis do que a 9060 XT. A diferença continua em 12% na média e em 15% na mínima.
Esse jogo, como eu citei antes, não tem Frame Generation para AMD, só tem para NVIDIA. Ligando aqui o Frame Generation, curiosamente você perde um pouco na mínima, mas a média você bate ali na casa dos 127. Só que lembrando, aqui você está adicionando fluidez, é só para dar aquela sensação de fluidez. Não é performance isso aqui. Isso aqui não corresponde a um comando que você está dando no mouse. Ele está gerando frames via inteligência artificial. Ele pega os frames que estão sendo gerados, os próximos que vão ser gerados, cria um frame no meio para dar aquela fluidez, para você não ter aquele frame time todo picado. Partindo agora para a Plague Tale Requiem, aqui a 9060 XT e a 5060 Ti tiveram basicamente a mesma performance, com a diferença de que a 5060 Ti ela teve uma performance melhor nas mínimas. Na média dá para dizer que é um empate técnico, mas na mínima deu uma diferença de 7%. Call of Duty Black Ops 6, aqui rodando no preset Ultra, a gente testou com o modo multiplayer, né, que é pra vocês terem uma noção do Warzone e do modo multiplayer, que eu acho que é mais importante do que a campanha do jogo. E aqui a 9060 XT fez média de 148 e mínima de 109, e a 5060 Ti média de 118 e mínima de 85. Uma diferença bem grande, inclusive, em favor da placa da AMD. As placas da AMD costumam ter uma performance melhor nesse jogo, e aqui a diferença foi grande. Foi 25% na média e 28% na mínima. E dá pra você utilizar o DLSS ou o FSR aqui, mesmo sendo um jogo competitivo, o upscaling vai te dar mais performance. A 9060 XT foi para média de 161 e mínima de 120, e a 5060 Ti foi para média de 127 e mínima de 92. Nenhuma das duas ganhou muita performance, sim, a gente tá só no modo qualidade, mas já melhorou bastante a performance, né? A gente passou ali para casa dos 160 FPS. Ainda assim, a 5060 Ti fica bem atrás, 27% na média, 30% na mínima. Então, se você tá focando no Black Ops, a resposta já tá dada, né? Tipo, é bem mais performance. Partindo para outro jogo competitivo, aqui a coisa inverte um pouco. No CS2, a 9060 XT fica atrás. Ela fez 317 de média contra 381 e na mínima 202 contra 213. A mínima não muda tanto, né? As duas estão ok, estão estáveis ali, tá um FPS bem alto, mas a diferença ali na mínima foi de 5%, enquanto que na média foi de 17%. E ligando o FSR no modo qualidade, ainda com preset alto, a 9060 XT faz média de 410, mínima de 281, enquanto que a 5060 Ti faz média de 454 e mínima de 296. Aproxima bem mais na média, né? Agora são uma diferença só de 10% na média e na mínima continua de 5%. Provavelmente tá chegando perto do limite ali do que você consegue empurrar nesse preset, nessas configurações. Cyberpunk 2077, agora a gente entra aqui nos jogos mais pesados, né? E no Cyberpunk as duas placas entregaram basicamente a mesma performance. Dá pra dizer que foi um empate técnico tanto na média quanto na mínima, porque é 2% pra lá, 2% pra cá, então basicamente a mesma performance. Uma boa performance, 120 de média, 100 de mínima nas duas placas. Então bom trabalho para as duas que conseguiram entregar uma boa performance nesse jogo. Mas isso é sem o Ray Tracing, aí quando a gente liga o Ray Tracing aqui, o preset RT Ultra, aí a coisa dá uma desandada. A 9060 XT fica atrás, média de 48 e mínima de 41. A 5060 Ti faz média de 55 e mínima de 45. Não é tão melhor assim na mínima, né? 9%, ainda tá longe dos 60 FPS, mas tá bem mais próximo do que a 9060 XT. Já na média a diferença é de 13%. O que você pode e deve fazer nesse caso é ligar o upscaling, aí ligando o FSR ou o DLSS no modo qualidade. A 9060 XT foi para média de 83 e mínima de 68, e a 5060 Ti média de 85 e mínima de 68, ou seja, as duas recuperaram performance, dá para você rodar com Ray Tracing numa boa nas duas utilizando o upscaling, o que é bem comum nesse jogo aqui, tá? Inclusive eu diria que a qualidade final fica bem melhor utilizando qualquer uma das duas do que o nativo. Mas aqui tá o número que todo mundo quer ver, né? Qual que é o FPS mais alto? E os frames por segundo mais altos são aqui, ó, com o Frame Generation, e a gente colocou agora a mesma configuração, mas com Frame Generation. A 9060 XT fez 161, enquanto que a 5060 Ti 149, mas de novo, isso aqui não é performance, né? A performance é essa daqui. Ah, mas dobrou a performance. Não dobrou a performance, aumentou a fluidez. Isso é especialmente bom para quem tem um monitor com alta taxa de atualização e quer chegar mais próximo, né, da taxa de atualização do seu monitor. Vai gerar mais fluidez, mas não é performance. Então cuidado quando você vê esses números, tipo, nossa, olha que diferença em relação à geração anterior que não tem o Frame Generation. A 9060 XT ficou na frente com o Frame Generation 8%. Mas lembra, a gente não tá falando de qualidade de frames aqui, isso é importante. Utilizando o modo Overdrive, dá para você rodar, mas se você quiser se iludir, né? Na verdade, você fica bem próximo ali de uma performance aceitável. A gente tá rodando aqui no RT Overdrive com o DLSS ou FSR no modo qualidade e o Frame Generation. Então esse aqui não é a performance que você vai ter, mas a gente usa isso aqui justamente para mostrar. Lembra aquele gráfico que a fabricante mostrou? Então, se tiver com Frame Generation, só que você não vai saber qual que é a performance. Mas nesse caso, com o RT Overdrive, aí dá uma pesada a mais a 9060 XT, ela faz 81 e a 5060 Ti 93 FPS. Dá para você rodar com as duas, com o Path Tracing e com o Frame
generation, com o DLSS, com tudo tem direito, em Full HD e ter uma boa experiência. Eu não tô aqui condenando o frame generation, desde que vocês entendam qual que é o propósito dele. E aqui nesse caso, 13% de performance em favor da 5060 Ti. Aqui a gente aproveitou para mostrar para vocês, né, o Multi-Frame Generation, o que ele seria do lado da NVIDIA, né? O Frame Generation, o Multi-Frame Generation 2X é basicamente a mesma coisa, mas com a placa da NVIDIA você consegue fazer X3 ou X4, ou seja, ampliar a quantidade de frames que você está gerando. Isso aí para monitores que tem mais taxa de atualização, você pode ir aumentando, né, a quantidade de frames. Não recomendo você fazer isso no monitor com, sei lá, 120 Hz ou 60 Hz para fazer para ter 140, 170 FPS. Acho que não faz muito sentido, mas é uma tecnologia que está presente e a AMD ainda não tem uma resposta para isso. Partindo agora para The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, aqui a 9060 XT fez média de 48 e mínima de 37 e a 5060 tem média de 52 e mínima de 38. É bom lembrar que a gente está falando de placas que são focadas para Quad HD, mas não conseguem rodar esse jogo com tudo no Ultra em Full HD e 60 FPS. E aqui é 8% de diferença da 5060 Ti para 9060 XT, a placa da NVIDIA fica na frente, mas nenhuma das duas consegue entregar os 60 FPS. A experiência na placa da NVIDIA vai ser um pouco melhor na média, a mínima é a mesma. E para piorar, esse jogo tem um Ray Tracing, e aí a performance cai mais um pouco, vai ali dos 48 para os 39 de média na 9060 XT e dos 52 para os 42 na 5060 Ti. A mínima fica ali na casa dos 30. Eu diria que dá para você jogar, tipo, não tem problema nenhum, você vai manter travar na casa dos 30, mas para esse tipo de jogo não sei se eu ia querer. De qualquer forma, nenhuma das duas consegue entregar, obviamente, 60 FPS com Ray Tracing. Aí você vai ter que utilizar o DLSS, a gente colocou aqui no modo qualidade, o DLSS ou FSR, né, no caso da AMD, e as duas conseguem chegar na casa dos 60 FPS de média e 45 de mínima. Eu diria que não é ideal para um gameplay fluido, mas tá 60 FPS nas duas placas. E é interessante que aqui a gente vê, né, apesar de serem placas focadas para Quad HD, é um jogo bem pesado e elas estão rodando na casa dos 60 com auxílio de upscaling. Talvez você precise de mais auxílio se você quiser mais fluidez. E aí você pode utilizar o Frame Generation. Aí sim, faz sentido, coloca ali, vão para casa dos 110 na 9060 XT e 104 na 5060, tem uma diferença de 6% entre elas, mas a performance inicial é bem parecida, então a fluidez também vai ser bem próxima. Não diria que você vai conseguir sentir a diferença de uma para outra. Fortnite rodando aqui com preset alto, eu sei que para quem vai jogar competitivo não faz muito sentido, mas a gente tá testando a placa de vídeo. As duas conseguem entregar 163 ou 166 na média e 144 na mínima. Praticamente a mesma performance, 2% dentro da margem de erro, e achei bem curioso, na verdade aqui a placa da AMD conseguiu entregar uma performance de placa da NVIDIA. Normalmente esse jogo vai melhor em placas da NVIDIA, mas a nova geração tá empatado. Utilizando o upscaling, não tem um FSR, então a gente utilizou o ZSS do lado da AMD e o DLSS do lado da NVIDIA. A 9060 XT fez média de 190 e mínima de 167, e a 5060 tem média de 204 e mínima de 170, uma vantagem ali de 7% na média, e a mínima ficou basicamente a mesma, só 2% de diferença. Horizon Forbidden West, um jogo aí portado do console, bem pesado. 9060 XT fica à frente, o que faz sentido, porque é um port do console que utiliza a arquitetura da AMD. 103 de média, 85 de mínima, e a 5060 Ti, média de 95 e mínima de 78. Então, 8% de vantagem aí para 9060 XT na média e 9% na mínima. Você pode utilizar também o upscaling aqui, usando o FSR para AMD e o DLSS para NVIDIA. A 9060 XT fez média de 119, mínima de 99, e a 5060 Ti chegou bem perto na média, 117, mas ficou atrás nas mínimas. Então, a diferença ali foi só de 2% na média, ou seja, basicamente a mesma coisa, mas são 14% na mínima, então a mínima da 9060 XT ainda é melhor. Para ser justo, as duas vão ter uma boa performance, dificilmente você vai sentir porque tá bem alto, né, mas a placa da AMD se sai melhor. E aqui você também tem o Frame Generation, e utilizando o Frame Generation aqui com FSR, 9060 XT se sai melhor, 196 contra 170 da 5060 Ti. Então uma diferença de 15% ali, mas lembrando que isso aqui é fluidez, não é performance. Aí de novo, a gente não tá falando de qualidade, tá falando só de quantos frames foram gerados. Indiana Jones and the Great Circle, aqui rodando com tudo no Ultra, 9060 XT fez média de 86 e mínima de 76, que tá bom. E a 5060 Ti fez média de 100 e mínima de 86, uma diferença aí de 14% na média e 12% na mínima. Bastante coisa, mas a performance das duas é bem boa. O que muda é quando você liga o Ray Tracing no médio. A 5060 Ti cai para 45 de média, 39 de mínima, que não é o ideal, mas a 9060 XT ela afunda, ela faz média de 28 e mínima de 24, uma diferença de 38% na média e na mínima. É bastante coisa mesmo. E aqui mesmo utilizando o upscaling não faz muito milagre do lado da AMD, média de 37, mínima de 31, enquanto que a 5060 Ti já chega nas casas dos 60 ali, 54 de média, 46 de mínima. Ainda continua uma diferença
diferença bem grande, diferença de 31% na média e 33% na mínima. E a placa da AMD também não tem o Frame Generation, então não dá nem para dar esse auxílio para tentar melhorar a fluidez. Tem só o DLSS, e aí a 5060 Ti faz ali 92 FPS, e a da AMD não tem. Starfield, esse jogo que com certeza você precisa comprar essas placas para rodar. No Starfield as duas têm quase a mesma performance, né? A 9060 XT faz média de 66, mínima de 55. A 5060 Ti fica um pouquinho à frente na média, 69, com mínima de 57. Diferença de 4% na média e na mínima. Você pode utilizar o upscaling aqui para melhorar essa performance, eu realmente utilizaria, principalmente nas mínimas, né? As mínimas ficaram meio baixas, mas aí a 5060 Ti faz média de 80 e mínima de 63, e a 9060 XT média de 71 e mínima de 59. E é curioso, né? Porque esse é um jogo que supostamente deveria ter um selo da AMD. Diferença de 11% na média e 6% na mínima. Utilizando o Frame Generation aqui, as duas placas têm basicamente a mesma fluidez. E eu ignoro um pouco as mínimas porque não é muito confiável nessas métricas, a gente coloca aqui, mas eu diria que não é muito confiável. Star Wars Outlaws, aqui rodando no preset Ultra, 9060 XT fez média de 53 e mínima de 43, e a 5060 Ti média de 60 e mínima de 47. A diferença ali de 12% na média e de 9% na mínima. Utilizando o upscaling, 70 FPS na média, 55 na mínima, 9060 XT, e a 5060 Ti média de 74 e mínima de 57. Uma diferença de 5% na média, 4% na mínima. E claro, o jogo tem Frame Generation para adicionar fluidez, aí a placa da AMD faz 134 contra 125 frames, uma diferença de 7%, mas de novo falando de fluidez, e não de qualidade, só de quantidade. The Last of Us, esse ainda não é o parte 2, é o parte 1. A 9060 XT fez média de 113 e mínima de 97, e a 5060 Ti média de 97 e mínima de 82. O que é uma boa performance nas duas placas, mas a média da 5060 Ti é a mínima da 9060 XT, então tem bem mais performance, 16% na média, 18% na mínima, e o jogo que na verdade tá boa performance para qualquer uma das placas. O que você pode fazer é utilizar o upscaling, e aqui, curiosamente, a Nvidia tira a diferença, e a 5060 Ti tem a mesma performance da 9060 XT. Aliás, é um jogo que eu realmente diria para vocês utilizarem o upscaling mesmo em Full HD, porque ele fica bem bonito. E como é que ficou o resultado? Como é que fica então depois de todos esses testes? Bom, a performance das duas ficou basicamente a mesma. Dá pra dizer que elas têm um empate técnico. Você fala, pô, mas não faz sentido, eu vi que tem jogo que uma vai muito bem e outra... Exatamente por isso, porque tem jogos que uma vai muito bem e a outra vai mais ou menos, tem umas que ela vai mal e outra vai bem, mas no geral elas têm basicamente a mesma performance. Isso aqui a gente tá falando de rasterização, não tô falando de upscaling, não tô falando de Ray Tracing, não tô falando de DLSS, FSR, nada disso. Só a rasterização pura. Então não deu uma diferença nenhuma. Você tem uma diferença de 2% que é dentro da margem de erro. O que acontece é que tem os outliers, aqueles resultados que eles acabam destoando um pouco. Por exemplo, The Last of Us ou Call of Duty. A gente tirou aqui só o Call of Duty pra vocês terem uma ideia e dividiu por 11 jogos o teste, e aí você vê que a 5060 Ti já fica um pouco à frente. Se a gente tirar o The Last of Us, ele também vai ficar um pouco à frente. Por outro lado, se a gente tirar algum outro resultado que a 5060 Ti foi melhor, a 9060 XT vai ficar à frente. Então vocês entenderam a dinâmica, né? Não tá errado, é só uma sensação de que, nossa, parece que, mas é o caso de você realmente escolher quais jogos importam mais pra você e qual performance tá bom ou não tá. Agora, no Ray Tracing, aí não tem discussão, a placa da Nvidia é muito melhor. Não é pouco não, a gente tá falando aí de uma diferença de 28% na média, é bastante coisa. Ah, mas as mínimas... Sim, mas na média é muita grande a diferença. Na mínima dá uma diferença de 17%, que também é muita coisa, mas na média ficou bem clara, né? Então, melhorou bastante a nova geração da AMD, mas a Nvidia ainda continua melhor em Ray Tracing, pelo menos nos jogos que a gente testou aqui. De novo, isso no geral, dependendo de quais jogos você testa, isso pode alterar e com certeza vai alterar o equilíbrio da balança, tá? Porque tem jogos que vão melhor numa placa ou numa fabricante e tem jogos que vão melhor em outra. Em relação ao consumo, o TGP da 9060 XT é um pouco mais alto do que o da 5060 Ti. Isso se reflete no consumo total, isso aqui é o total do sistema, não só das placas de vídeo, e uma diferença de 13% ali, a 9060 XT consome a mais. Não é o fim do mundo, tá? Todo mundo, nossa, consome muito mais, vai gastar energia. Faz as contas aí de quanto que você vai precisar gastar a mais no tempo para tirar a diferença de preço entre elas, porque a gente vai chegar nesse ponto. Em relação à temperatura, são duas placas diferentes, com duas propostas diferentes. Essa aqui é uma Triple Fan, essa é uma Dual Fan, e aqui é só para vocês terem uma referência, tá? Mas não se compara diretamente. Então, uma ficou, a 5060 Ti bateu ali numa casa de 66 graus, e a 9060 XT, realmente, esse modelo aqui das ROG é bem frio. Aliás, vale uma ressalva, os dois modelos são overclocados de fábrica, então tem uma diferencinha pro modelo de referência, os modelos mais básicos, mas é praticamente imperceptível. Mas beleza, Robson, isso aí não me ajudou nada, eu tô mais em dúvida agora do que eu tava no começo. Bom, vou tentar te ajudar um pouco com umas conclusões aqui.
aqui sobre os testes. Ficou evidente que em rasterização, ou seja, sem nenhum tipo de efeito nem nada, só aquele jogo rodando no puro, as duas placas têm a mesma performance. E você não vai ter as limitações que você tem, por exemplo, com os modelos de 8 GB, mesmo em sistemas mais antigos. Então aqueles diferenciais que você tinha comparando o modelo de 8 e 16 GB basicamente somem aqui. A gente também não tá falando de resoluções mais altas. Se você quiser ver os testes em Quad HD, o resultado vai ser muito diferente. Mas tem lá também. E aqui em Full HD, se você for utilizar mesmo para Full HD, as duas placas conseguem empurrar praticamente todos os jogos com tudo no Ultra. Tem algumas exceções que talvez você precise de upscaling ou diminuir um pouco a qualidade. Então, para longevidade, as duas têm 16 GB, as duas têm uma boa performance, ainda que não seja no Ultra. Para os lançamentos, você tem uma folga boa, tipo o Cyberpunk rodou super bem, rodou Horizon Forbidden West, vários jogos bem pesados, elas rodaram super bem, com exceção do The Elder Scrolls Oblivion Remastered, que é um remastered, então vamos dar um desconto aí. Mas são placas muito boas e fica realmente no diferencial do qual conjunto de jogos interessa mais para você. Tem alguns jogos que ficam melhor numa placa, alguns jogos ficam em outra, você precisa priorizar qual vai fazer mais diferença para você na escolha e se essa diferença de performance realmente pesa para você. Ai, mas deu 20% de... mas pesa pra você? Em relação ao Ray Tracing, a placa da NVIDIA fica na frente. Claro que tem alguns jogos que elas conseguem ficar ali em pé de igualdade, porque a aplicação do Ray Tracing é um pouco mais boazinha, por assim dizer, né? Ela não é aquela aplicação mais pesadaça e não tem o Path Tracing, que é o Ray Tracing Full, que é o pesadaço mesmo. A placa da NVIDIA também sofre para rodar, mas com a utilização ali do upscaling ela consegue tirar um pouco a diferença, enquanto que da placa da AMD você vai ter que diminuir a qualidade. Então elas não estão exatamente em pé de igualdade quando o assunto é performance em Ray Tracing. Sobre tecnologias, tem o FSR4, que é muito bom, tem o DLSS 4, que também é muito bom, com o modo Transformer, que você consegue rodar em Full HD, o FSR4, que dá para você usar em Full HD, então são placas que fazem total sentido para Full HD com essas tecnologias. A diferença do lado da NVIDIA é só ter o Multi-Frame Generation, que não está presente na placa da AMD, e aí vai ficar no seu julgamento se faz diferença para você ou não faz diferença. O que nos leva ao principal ponto, o preço. Qual que é a diferença de preço entre essas placas? Se a diferença de performance delas é basicamente nula, a diferença de preço, para valer a pena, tem que ser basicamente nula, certo? Errado. Na verdade, não é bem assim que funciona. As placas da NVIDIA já costumam custar mais caro mesmo, e as placas da AMD um pouco mais barato. A questão é o quão mais barato tem que custar para você escolher uma 9060 XT ao invés de uma 5060 Ti. E essa resposta eu não posso te dar, porque você que tem que levar em consideração. E os preços? Mas por que você não mostra os preços? Porque os preços oscilam. Inclusive eu conto com vocês para deixar aí nos comentários qual que é o preço das duas placas quando você está pesquisando. Eu não vou falar especificamente dos modelos, mas compara ali o mais barato de uma com o mais barato de outra para você ver quanto que está custando. A diferença de performance vocês viram, tá ali basicamente no Ray Tracing. Se o Ray Tracing é importante para você, a placa da NVIDIA vai ter mais performance. Se ela custar a mesma coisa ou custar um pouco mais, ela ainda tem uma diferença muito grande de performance em Ray Tracing, pelo menos nos cenários que a gente testou aqui, para compensar isso. E claro, se tiver mais barata, não precisa nem falar, você compra a mais barata e tá tudo certo, ou compra aquela que mais te agradar. Eu gostaria de ajudar mais, mas realmente é isso. Aliás, qual das duas placas você escolheu para comprar? Você já comprou ou você tá pensando em comprar? Ou qual você escolheria? Você pegaria uma dessas placas para rodar em Full HD ou você já iria para Quad HD, depois diminuiria a resolução? Como é que seria esse esquema? Você acha que faz sentido essas placas para Full HD ou não? Elas são muito caras para Full HD, você pegaria de 8 GB e depois trocava? O que você faria? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e mais comparativos. Aliás, se você ficou em dúvida dessas placas, tem vários vídeos aqui no canal, dá uma conferida lá na playlist e dá uma olhada aqui na descrição que a gente sempre deixa os links do que foi usado nos testes. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.